Olá, eu sou Marco Damasceno e gostaria de convidar você para um bate-papo sobre ronco e apneia obstrutiva do sono. Eu sou Marco Damasceno e te convido mais uma vez a bater um papo. Dessa vez nós vamos falar sobre ronco, apneia obstrutiva do sono e hipertensão. Será que esses eventos eles têm relação entre si? Vamos embora dar uma olhada? Bom, primeiramente e a título de curiosidade, por que a pessoa fala, olha, sua pressão está 12 por 8? Na verdade, ela deveria estar dizendo que a pressão está 120 por 80. O que é esse 120? O que é esse 80? 120 seria a pressão suficiente e necessária para levantar uma coluna de mercúrio a essa altura, ou seja, 120 milímetros. Então eles fazem o quê? Eles resumem esses números de 120 por 80 para 12 por 8. 12 por 8 o quê? mmHg, milímetros de mercúrio. Poxa, milímetros, tudo bem, dá para entender, mas Hg, mercúrio, porque antigamente não tinha um nome específico para mercúrio e eles chamavam de prata líquida, ou seja, hidrágio. Por isso esse Hg. Para entender então o que é a pressão arterial, a gente precisa entender um pouco sobre o sistema circulatório. E quando a gente fala sistema circulatório, as pessoas vão pensar que simplesmente é aquela coisinha que mostra um líquido azul e um líquido vermelho num corpo humano se movimentando. Na verdade, é bem mais complexo do que isso. E para resumir ele, para a gente facilitar um pouco esse entendimento, vamos pegar alguns pontos básicos dele, que seria coração, pulmão, rim e um ponto qualquer do seu corpo, a ponta do meu dedo indicador. O sistema circulatório faz o quê? Ele é responsável, entre outros atributos, por fazer uma hematose. A hematose é a troca de gases que existe dentro do pulmão. Esse ar que nos circula, ele está cheio de oxigênio. Na verdade, não tão cheio. A maior parte desse ar é nitrogênio. Uma fração um pouco, aliás, bastante menor é de oxigênio. Mas essa quantidade de oxigênio que tem no ar é suficiente para que nós inspiremos ele, esse ar junto com o oxigênio chegue ao pulmão e lá dentro do pulmão, uma fração bem pequena dele, chamado alvéolo e bronquíolo. Quando o ar chega nessas porções menores do pulmão, os bronquíolos, os alvéolos, ele, através de uma membrana bem permeável, consegue passar do meio externo, que seria o próprio ar, para uma célula. Essa célula chama-se hemácia. Dentro dela tem uma proteína chamada hemoglobina. Tem ferro. Lembram lá das aulas de química? Ferro mais 3, oxigênio negativo. E esse negativo e positivo se atraem. Então a hemoglobina atrai o oxigênio e o oxigênio fica retido dentro dessa célula e essa célula então vai percorrer o seu trajeto pelo corpo. Sai dali, passa pelo coração, o coração vai bombear esse sangue que vai chegar até a ponta do meu dedo e lá tem uma rede vascular, uma rede capilar bem fina. E nessa rede capilar acontece o processo inverso do que acontece no pulmão. O oxigênio sai da hemoglobina, que está na hemácia, e passa para o tecido, e lá dentro do tecido o oxigênio vai fazer as reações químicas, bioquímicas que são necessárias à manutenção da nossa vida. De outra forma, naquele mesmo momento, o gás carbônico que está no meio circulante vai para essa célulazinha, vem para o coração e é jogado para fora através da nossa respiração. Parece relativamente simples, mas para que tudo isso funcione é necessário uma bomba. Essa bomba é o coração. Então, quando nós falamos pressão arterial, nós estamos nos referindo à pressão que o sistema cardiovascular, ou seja, coração e artérias. Poxa, por que você falou artérias? Você não falou veias?
Lembram na música do Fagner? Hoje só acredito no pulsar das minhas veias. Fagner faltou nas aulas de biologia. Veia não pulsa, só artéria que pulsa. Então, o que é a pressão arterial? É pressão exercida sobre as artérias, por isso pressão arterial. Quando essa pressão é máxima, ou seja, tem um movimento de sístole no coração, essa pressão chega aos 12, considerando uma pressão normal. Quando ele relaxa, distensiona, essa pressão cai para 8. Então, essa variação 12 por 8 é aquilo que se considera uma pressão normal. Além desse outro mecanismo, ou seja, deste outro instrumento que é a bomba do coração, nós temos um filtro. O sangue vem dos tecidos periféricos dos órgãos com resíduos que devem ser eliminados. Outra forma de eliminar esses resíduos é através da urina. Então o sangue vai passar dentro do rim e vai filtrar esse sangue e tirar dali elementos que o nosso corpo está saturado, ou seja, tem em excesso e que nos pode ser prejudicial. Percebe então que esse sistema circulatório ele é bem mais complexo do que um simples coração, veias e vasos que levam e trazem sangue para os lugares? Pois é, esses processos químicos, essa regulação tanto de gases quanto de sólidos, é que faz com que haja no nosso corpo um equilíbrio das substâncias que nos permitem viver. Uma dessas substâncias, acredite, é o pequeno oxigênio, que para nós é fundamental em tudo. A Escola Paulista de Medicina pegou um grupo de 1.042 pacientes da população geral e, fazendo uma polissonografia, que é um exame que eu já expliquei para vocês o que é, eles chegaram a números de que 38% dessa população geral, ou seja, no grupo de 1.042 pacientes, 396, quase 400 pacientes tinham apneia obstrutiva do sono. E desses, metade, ou seja, 50%, tinha hipertensão, tinha pressão alta. Estabeleceu-se o quê? Olha, metade das pessoas que têm apneia tem pressão alta. Deve existir alguma relação entre as duas coisas. Existia um vínculo muito grande entre esses eventos. E esses achados foram muito importantes. Tão importantes que despertaram uma certa dúvida. E foi feito um novo estudo. E ao invés de encontrar a relação de 38% das pessoas com eventos de apneia do sono, encontraram um número superior a 40%. Daí por diante se estabeleceu então uma relação verdadeira entre a apneia obstrutiva do sono e os eventos de hipertensão. Continuando esses estudos, essas linhas de estudos, a Revista Brasileira de Hipertensão descobriu que entre aqueles pacientes que são hipertensos, ou seja, agora já não é mais a população geral, mas entre os pacientes que são hipertensos, 70% desses pacientes tinham eventos de apneia. Traçou-se mais uma vez uma relação e observaram o quê? 2 eventos de hipertensão, os mais temíveis, aconteciam com essa população, que era a hipertensão resistente e a hipertensão refratária. Por que falar desses 2 eventos de hipertensão? Bom, a hipertensão resistente é aquela que você vai tomar 3, 4 medicamentos diferentes para poder controlar a pressão. Uma dificuldade danada, tremenda de controlar essa pressão. Mas existe algo pior. A hipertensão refratária, que é aquela que a pessoa vai tomar 5, 6 remédios, tem uma série de restrições e mesmo assim é difícil de controlar a pressão do paciente. Isso desperta em muitos pacientes uma desconfiança, a ponto de eles falarem: poxa, eu não estou gostando desse meu médico, porque ele está mandando eu tomar 5, 6 remédios, eu faço dieta, eu faço caminhada e minha pressão não baixa. Não é que o seu médico está enganado, não é que ele está dando chute no escuro para descobrir qual remédio que vai funcionar para você.
é que as causas da hipertensão, elas são multifatoriais. Elas vêm de meios diferentes. Pode ser porque o seu sangue está mais denso. Você já viu as pessoas falar: ah, eu vou tomar um remédio para raliar o sangue? Pois é, a pessoa está com sangue denso. A viscosidade dele está aumentada. E essa viscosidade aumentada ajuda na formação de trombos. E você pode correr o risco de ter uma trombose, uma embolia, um acidente vascular qualquer. Há outras pessoas que têm um desequilíbrio na tensão produzida sobre os vasos e tem que usar medicamentos com angiotensina para poder controlar. Outros vão ter que usar medicações para regularizar o batimento cardíaco. Outros ainda vão ter que usar medicamentos para diminuir a concentração de sais minerais no sangue. Sal, ou sal mineral, ele é deliquescente, ele puxa a água. Já viu aquela pessoa que tem problema de pressão e sempre está com o pé inchado? Aquele pé inchado é porque a pessoa tem esse desequilíbrio com sais minerais. Então, uma das medicações que esse paciente vai tomar é para equilibrar esses sais minerais. Outra, para controlar a tensão que é produzida sobre os vasos sanguíneos. Outra, para controlar o batimento cardíaco. Então é por isso que o seu médico muitas vezes lança mão de vários medicamentos para poder te tratar. Não é uma questão simples de que ele está perdido, não sabe o que faz. E dos eventos que acontecem, um dos mais perigosos são as fibrilações. Poxa, eu já ouvi isso num filme que eu assisti. Ah, pega o desfibrilador e vamos dar um choque no paciente. A fibrilação nada mais é, gente, do que a quebra do compasso da pulsação cardíaca. Sístole e diástole, elas têm um ritmo determinado. Esse ritmo determinado faz com que o fluxo sanguíneo siga sempre a mesma direção, tenha sempre a mesma fluidez. Mas em algumas ocasiões a pessoa passa a ter eventos de insuficiência de oxigênio. E aí o coração, melhor, o sistema nervoso da pessoa fala: olha, nós temos que pulsar mais rápido. Pulsando mais rápido, circula mais sangue. Circulando mais sangue, tem mais oxigênio para chegar nos tecidos. E assim, a pessoa sistematicamente passa de uma pulsação ou um ritmo cardíaco normal para um ritmo de taquicardia, ou seja, um ritmo de maior batimento e mais força de contração e relaxamento desse músculo, que é o músculo cardíaco. E esse forçar, muitas vezes exagerado, muitas vezes prolongado e muitas vezes durante anos a fio, leva a lesões cardíacas. Essas lesões cardíacas ou a cardiomegalia, ou seja, ter um coração grande, pode conduzir você a esses eventos de fibrilação, ou seja, essa perda de compasso. Nós temos que lembrar acometimentos como, por exemplo, a policitemia. Se eu tenho pouco oxigênio no sangue, vamos então aumentar o fluxo sanguíneo. E também o organismo fala: e vamos produzir mais células vermelhas, mais hemácias. Produzindo mais hemácias, o seu sangue também fica mais viscoso. Você tem mais propensão a eventos de trombose. Então o seu médico, em alguns casos, vai dizer: olha, você vai ter que ir no hemocentro e fazer o que nós chamamos de sangria, tirar um pouco do seu sangue para alterar a viscosidade do seu sangue. Bom, vamos tentar então agora aproximar esses assuntos: a apneia obstrutiva do sono e ronco com a hipertensão. A elevação da pressão pode ocorrer durante o sono. É muito comum, na verdade, que em tendo a apneia, ou seja, você não ingerindo ar, não chegue oxigênio às suas células e seu organismo simplesmente diga: vamos aumentar a pressão do fluxo sanguíneo. Esse é o aumento da pressão arterial e numa situação em que você não está tendo possibilidade de controlar, você está dormindo. Você está sujeito a situações como infarto do miocárdio. Ah, mas vocês gostam de usar esses nomes difíceis para quê? É melhor falar que é só um infarto, uma parada cardíaca.
Não é bem isso, pessoal. É porque quando a gente fala em infarto do miocárdio, quando a gente fala que teve uma parada cardíaca, em geral as pessoas pensam que simplesmente o sangue parou de correr pelo coração. Mas não é bem assim. O que acontece? O coração também é um órgão. Ele também precisa de sangue. Não chegando sangue para ele, não chegando nutriente para ele, não chegando oxigênio para ele, esse órgão, que basicamente é muscular, também para de trabalhar. Ele entra em colapso, ele infarta. Então, quando nós falamos que a pessoa teve um infarto do miocárdio, é que o músculo cardíaco parou de trabalhar. Esse é um daqueles casos que a gente tinha se referido antes. Outro evento que pode acontecer por conta da pressão em decorrência da apneia obstrutiva do sono são os eventos de AVC, acidente vascular cerebral. Você tem AVCs de duas formas, são os AVCs isquêmicos e os AVCs provenientes de aneurisma. Aneurisma é quando uma veia ou uma artéria, não suportando a pressão, se rompe. E o sangue que deveria passar por ela para ir a um determinado órgão simplesmente não chega lá. E esse órgão começa a falir. Outra possibilidade de AVC é com a interrupção do fluxo sanguíneo. Agora já não estoura mais a artéria. Ela tem uma placa de gordura por dentro, por exemplo, chamada ateroma, e ela vai obliterando, obstruindo, fechando a passagem do sangue. Derrame. O que é o derrame? Que também é confundido com um AVC propriamente dito. Via de regra é o que? Para de chegar sangue e, portanto, oxigênio a uma determinada área do seu cérebro. O cérebro, quanto às funções, ele é dividido em uma enormidade de áreas. Em um determinado ponto, você tem uma areazinha que coordena toda a parte motora e muscular do seu lado direito. Quando falta oxigênio naquela areazinha, você perde a coordenação de todo o seu lado direito, porque a área responsável foi afetada, foi danificada. Então, quando você vê uma pessoa que tem aquilo que nós chamamos de derrame, não é que os músculos dela paralisaram, é que o centro de comando dela paralisou. E assim como esse centro de comando comanda a metade do seu corpo, ele pode comandar a sua respiração, pode comandar o seu batimento cardíaco, ele pode comandar a sua visão, ele pode comandar até mesmo o funcionamento do seu cérebro. E veja, todas essas áreas de comando que eu falei para vocês, todas elas são áreas letais. Então existe um dito popular que é o seguinte: a morte dele foi muito boa, morreu como um passarinho, morreu dormindo. Olha, pessoal, infelizmente eu quero dizer para vocês que essa não é uma boa morte. Infelizmente também eu tive a oportunidade de estar no hospital, num quarto de UTI, com uma pessoa sofrendo um AVC de madrugada, ou seja, uma insuficiência de oxigênio, que levou a um estado de coma e em seguida a morte. E é uma morte dolorosa, demorada, agonizante e muito triste. Se não chocante, é no mínimo muito frustrante e mostra. Por que nós estamos falando sobre isso tudo? Justamente para dizer para vocês que é necessário valorizar a vida, não só com relação à qualidade de vida, mas também à preservação da vida. Existem vários tratamentos para os problemas de hipertensão, mas uma das áreas que se estuda hoje, e se estuda com bastante afinco, é a relação da oxigenação nos períodos de sono. Existem tratamentos para isso, por exemplo, o CPAP, aquela máscara que a pessoa usa para dormir e que tem uma bombinha com fluxo contínuo de oxigênio para a pessoa, que é um excelente tratamento, mas existem alternativas. Nós trabalhamos com uma dessas alternativas. Nós trabalhamos com o HGSRA. Eu queria dizer para vocês que sim, você precisa de cuidar da sua saúde circulatória. Pressão arterial mata, lesiona e tira do nosso convívio pessoas que a gente
adora. O HGS-RA é um aparelho leve, transparente, confortável, cabe dentro da sua caixinha, você pode levar para qualquer lugar e pode te ajudar a evitar de que você tenha esses eventos que a gente falou. Eu gostaria, depois desse bate-papo que a gente teve, de ter essa certeza que você conseguiu entender a relação que existe entre a apneia obstrutiva do sono e o que esses eventos podem trazer para a sua vida. E que existe uma possibilidade da gente te ajudar. Eu sou Marco Damasceno e te espero para o nosso próximo bate-papo.